Vamos lá, pessoal do curso aí da PEMERG, pessoal de sábado, pessoal de domingo. Estou gravando aqui a segunda aula de História aliás, desculpa, a segunda aula de Geografia do conteúdo que cai na prova da PEMERG. Então, hoje a aula é sobre impactos ambientais. Eu fiz um pequeno vídeo de 5 minutos explicando o que é impactos ambientais e agora eu vou estar passando aqui para vocês algumas situações que envolvem o Rio de Janeiro especificamente. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a questão do complexo da Laguna da Barra, tá? A Barra da Tijuca, pessoal, ela é composta por 3 lagoas e essas lagoas, elas fazem tudo em volta aqui da Barra, como vocês podem observar aqui nessa linha que está tracejada aí, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre os problemas de impacto ambiental. A maioria dos impactos ambientais aqui no Rio de Janeiro, assim como em qualquer lugar do mundo, é causado pela presença humana. Quando nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos nos referindo basicamente ao que é o meio ambiente. O meio ambiente é um conjunto que envolve a atmosfera, ou seja, o ar que respiramos, hidrosfera, que são as nossas águas, litosfera, que é o nosso solo, a terra, e biosfera, que é toda a vida dos seres humanos, a fauna, a flora, fazem parte da biosfera. Então, esses componentes formam o conjunto que nós chamamos de meio ambiente. No caso aqui do nosso estado, Rio de Janeiro, e que é a prova dos senhores, nós podemos olhar a situação aqui da Barra da Tijuca para poder entender um pouco dos problemas que acontecem em todo o estado do Rio de Janeiro, uns em maneira escala maior, outros em escala menor, beleza? Então nós começamos aqui, por exemplo, falando sobre esse complexo que reúne as lagunas aqui da Barra da Tijuca, né? Região do qual, aqui na Barra é ótimo, né? Porque eu não estou na Barra. Mas vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a questão da bacia hidrográfica que esse complexo aqui da Barra da Tijuca ele é atendido, tá? Então, essa região é atendida por todo um contexto da bacia hidrográfica e ela é uma região onde você vai encontrar, além dos rios, montanhas e lagoas. Então, você vai encontrar montanhas, lagoas, é uma região que você tem realmente muito a aproveitar. Mas como eu falei, são 3 rios principais, 3 lagoas principais que vão formar a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca tem um canal super importante que é o canal da Joatinga. A Joatinga é o canal que vai ligar justamente esses rios à Bahia. Ou seja, a água do rio vai desaguar no mar, tá? Então, esse processo é feito pelo canal da Joatinga. Mais importante é falar sobre os problemas e impactos ambientais que essa região ela possui. Porque muitos dos problemas que a Barra da Tijuca possui em termos de meio ambiente são problemas recorrentes em todo o estado do Rio de Janeiro. Então vamos ver alguns deles. Bom, primeiramente, a questão ambiental precisa ser levada em consideração. O Rio de Janeiro ele é um estado que não é projetado, então isso já dificulta demais o termo da topografia local. A gente sabe que o Rio de Janeiro é cercado por serras, montanhas, né? Costas, planaltos, planícies. Então, ele já é uma região extremamente difícil. Falta acessibilidade no Rio de Janeiro, sim. Mas essa região da Barra da Tijuca, ela teve uma ocupação de maneira ilegal. Então, eu até estava falando com os alunos durante a aula. Não é porque você olha lá para Jacarepaguá e você vê um jacaré no meio de um canal atravessando ali o bairro. Isso acontece porque as construções elas foram tomando o espaço natural dos animais. Ou seja, foi novamente impactando o meio ambiente. E com o impacto do meio ambiente, esses jacarés que moravam naqueles mangues, e os mangues têm uma função super interessante, super incrível, que eu vou inclusive estar comentando durante um vídeo que eu vou passar para vocês. Esses mangues, eles são importantes necessariamente para que vocês tenham a filtragem natural da água. O mangue faz isso, ele filtra naturalmente a água. Ele está ali na natureza por isso. A natureza ela é equilibrada. A natureza ela não é feita de qualquer forma. Existe um equilíbrio natural ali naquela natureza. Bom,
Outra questão que foi abordada em aula, que nós falamos, foi sobre justamente a questão de que esses empreendimentos eles foram tomando um espaço natural, um espaço que pertencia aos animais. Portanto, quando hoje você vê essa cena de um jacaré ali no meio de um canal atravessando um bairro, é porque o jacaré perdeu o seu espaço. Mas quais são os problemas que a Barra da Tijuca enfrenta e que também são problemas que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta e que a sua prova pode sim cobrar de você quando fala dos impactos ambientais? Primeira questão é o saneamento básico. Falta saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro e no estado como um todo. Então, os dejetos da população em geral, eles são jogados naturalmente aonde? Na Baía de Guanabara. Isso faz com que a poluição seja uma coisa recorrente nos nossos rios. Lamentavelmente, muitos dos nossos rios já mataram diversas nascentes, pois essas nascentes já nascem mortas justamente por conta da poluição. Isso é triste, é lamentável num estado tão bonito como o nosso, que é um estado arborizado como é o do Rio de Janeiro. Outra questão importante, e que a gente não deve deixar de notar, e está aí no nosso slide, é falar sobre a questão do saneamento ambiental. Se esse saneamento tivesse sido feito de uma maneira correta, talvez hoje nós não teríamos, por exemplo, o que acontece todos os anos. Todos os anos no Rio de Janeiro sofremos com o quê? Dengue. Ah, mas o que causa dengue? Ah, o cara que deixou lá o copinho de água exposto, a garrafa, o pneu abandonado? Sim, mas lembrem-se que o que acontece na sua casa acontece em escala muito maior também nos nossos rios. Então, lamentavelmente, o estado do Rio sofre muito com essa questão da poluição. Bom, aí tem uns dados bem interessantes, vou ampliar aqui para vocês, que eu quero que vocês foquem em 2000 aqui, ó. Esses dados, eles são referentes à ocupação na Barra da Tijuca. Para você ter ideia aqui, ó, voltando aqui um pouquinho, a Barra da Tijuca, em 1960, ela tinha cerca de 2.580 habitantes. Hoje a Barra da Tijuca, aliás, em 2000, a Barra da Tijuca já estava na casa de 174 mil. Hoje, facilmente, a Barra da Tijuca já está chegando aí na casa de 500 mil habitantes. Se a gente colocar todo o complexo da Barra da Tijuca, né? Não só o bairro. Bom, só que essas habitações elas foram feitas de maneira desregulada. E aí eu volto ao que eu falei lá no início da aula para vocês. A natureza precisa de equilíbrio. Se o equilíbrio é desfeito naturalmente, o que vai ocorrer é não só a questão do saneamento básico, mas outros problemas muito sérios no Rio de Janeiro, como assoreamento. Vocês sabem o que é assoreamento? Vocês sabem o que é isso? Então vou explicar para vocês. O assoreamento é quando os nossos canais, os nossos dutos, eles são entupidos muitas vezes ou por esses lixos ou por uma lama que se forma devido ao acúmulo do lixo. Então o lixo ele vai acumulando. Nós estamos falando de uma área de manguezais, que é uma área de terreno arenoso. Eles vão se acumulando junto com a argila, né, com a areia de forma geral, e eles tampam as saídas da cidade. Quando os esgotos eles entopem, quando as galerias entopem, quando essas saídas de dutos entopem, o que vai acontecer? Durante grandes chuvas, que a cidade do Rio de Janeiro naturalmente vai chover o ano todo. Nós estamos falando de um estado que sim sofre com chuvas naturalmente durante o período do início do ano. Todos os anos vai ser assim, mas o que não explica é exatamente você não ter a drenagem dessa região, dos rios dessa região, que facilitaria não só a escoação das águas, mas diminuiria muito o impacto das enchentes na região da Barra da Tijuca e toda a região do Rio de Janeiro como um todo, principalmente a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é cercada por esses rios. Tá.
Outra questão importante a se destacar, vamos destacar aqui, falando do assoreamento, deixa eu passar aqui, tá? É a questão da fiscalização. Tá? Esse é um outro problema que envolve o saneamento básico aqui no Rio, que é a questão da falta de fiscalização. Infelizmente, no estado como o Rio de Janeiro e no Brasil em geral, a gente sabe que as leis, apesar de elas estarem ali no papel, elas não são aplicadas na prática. E o que acontece, por exemplo, na questão do assoreamento no Rio de Janeiro. Se fosse fiscalizado, se existisse ali uma fiscalização mais forte, uma cobrança maior sobre esses empreendimentos imobiliários, provavelmente nós não teríamos os problemas que nós temos com a questão do assoreamento. Mas esses resíduos sólidos, né, que ficam ali armazenados, essa questão dos poluentes orgânicos, que naturalmente fazem parte de uma infraestrutura, tá, de saneamento, mas que acabam socorrendo como uma situação ruim por falta desse saneamento, porque nós estamos falando de coisas naturais. O lodo é algo natural, o terreno arenoso é algo natural, a gente está falando do Rio de Janeiro. Manguezais, restingas fazem parte da biodiversidade e do domínio geomorfológico do Rio de Janeiro. Então não tem nada fora do comum. A natureza está seguindo sua vida naturalmente. O homem é que, infelizmente, impacta o meio ambiente, né? Outra questão importante foi discutida na aula de hoje, você que perdeu a aula e está assistindo esse vídeo agora, esse resumo dessa aula, foi que nós falamos sobre a questão que é o emissário submarino, a questão antiga no Rio de Janeiro. O que o emissário submarino poderia fazer mudar? O emissário submarino, ele ajudaria não só a despoluir essas lagoas, como também ele afetaria diretamente 104 favelas no Rio de Janeiro, que seriam beneficiadas pelo esse emissário submarino. Outra questão é a drenagem dos rios, que infelizmente não é feita no Rio de Janeiro. Como não é feita essa drenagem no Rio de Janeiro, como não é feita periodicamente uma drenagem, nós temos aí o acúmulo desses lixos, e o acúmulo do lixo gera o quê? Gera aquela vegetação que você já está acostumado aí provavelmente a ver, né? Muitas vezes você já presenciou, vou colocar aqui agora para você, e você vai me dizer se você conhece ou não esse tipo de vegetação aqui, ó. Que eu vou colocar para você agora, peraí. Tá aqui, já está aparecendo aí para você. Vou até ampliar aqui para você ver, ó, bem, ó. Vocês sabem o que são gigogas? Essas são plantas aquáticas, tá? Elas fazem parte das plantas aquáticas e elas se alimentam de resíduos orgânicos. Então, meu amigo, quando você passar por um lugar lá e você vê aquela vegetação sobre o rio ali, aí você se pergunta, mas por que tem aquela vegetação sobre o rio? Porque ali tem sujeira, tem poluição, porque elas se alimentam justamente da poluição, beleza? Então aqui, ó, ampliando foto para vocês verem. Ó, olha como aparece aqui, ó, a nossa gigoga aqui. Toda a região que tem gigoga é região aonde você tem poluição. Então, o Rio de Janeiro, infelizmente, é afetado diretamente, deixa eu diminuir aqui, deixa eu pegar aqui, por essa poluição que é mais do que natural em regiões aonde existem esse tipo de situação. Bom, outra questão importante que foi falada na aula é a questão da erosão. A erosão ela é provocada por agentes naturais, como por exemplo o sol, chuva e os ventos. Porém, o que não é natural é as pessoas quererem construir habitações simplesmente em cima de barrancos, né? Em cima de argila. Barro, pessoal, é argila. E naturalmente, quando chove, ele suga aquela água para dentro do barro, e quando suga aquela água, vai vir o sol, aquele barro vai encrodir, e o desmoronamento é natural, ele vai ocorrer, tá? Lembrando também que desmoronamento são coisas naturais, a natureza vai praticar esse tipo de fenômeno. O que não está correto é você colocar a sua casa do lado, em cima, próximo, na frente,
de um local como esse, porque fatalmente vai acontecer um desmoronamento ali. Bom, então isso vai acontecer. Então, essa aula ela trabalhou em parte o impacto ambiental do ser humano na vida do ecossistema do estado do Rio de Janeiro. Deixei lá uma folha para vocês, dá uma lida nesse artigo. Na próxima aula nós vamos fechar com a introdução de como o Rio de Janeiro nasceu, e aí nós vamos fazer uma boa lista de exercícios aí referentes à prova da PEMERG, tá bom? Então, nós vamos fechar essa aula por aqui agora, mas antes de eu fechar esse conhecimento aí que vai ficar armazenado para vocês, e vocês vão poder ver, rever, analisar e pesquisar aí os temas que foram abordados, você que não está conseguindo fazer as aulas online, eu vou produzir esse material para vocês sempre, vou gravar aulas de outros professores também, para que vocês possam também aí, mesmo que você não estude no momento conosco, possa estudar depois, tá? Outra questão que eu gostaria de tratar aqui para vocês para finalizar é justamente a questão de que a economia do Rio de Janeiro também é impactada pela poluição, tá? Lembrando que o Rio de Janeiro tem uma grande parte da população, né, fluminense, carioca, que vive da pesca. E eles tiveram, ao longo dos últimos anos, essa atividade ela foi impactada em quase 80%. Por quê? Infelizmente, o cara não perde o local ali, perde o mangue, o local que ele pode pescar, e também ele perde ali o sustento da família porque o peixe está contaminado ou porque aquela área ali está poluída. Então são os problemas. Então, resumindo para você, aluno que vai fazer a prova da PEMERG, quais são os impactos ambientais da cidade do Rio de Janeiro mais importantes para você estudar? Questão do impacto nos rios, questão do impacto da erosão do solo e a terceira questão, o assoreamento em algumas lagoas do Rio de Janeiro. Tá bom? Pessoal, bom final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Valeu.